Fala aí, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta. Nessa aula de hoje eu quero fazer um review da aula passada, é lógico, e continuar com esse assunto de termometria, a ponto de ajudá-los a resolver e sanar todos os problemas a respeito desse tópico tão importante. Lembrando que na aula passada nós falamos também do assunto de energia. Nós citamos essa palavra energia, que é claro, tem toda a sua relação com esse assunto de energia térmica. E é claro que essa energia térmica, ela tem uma relação à agitação das partículas, porque nós chegamos a falar que energia térmica em trânsito, falamos que energia térmica em trânsito, ela define uma coisa chamada de calor. Então, o que significa calor? Significa calor, o significado de calor, em termos experimentais, quando você tem uma água quente, você tem uma água fria, quando você transfere essa água quente para a água fria, você vê que com o tempo aquela água ela vai ficando o quê? Morna, ou seja, equilíbrio térmico. Nós falamos sobre isso na aula passada. Na aula de hoje eu quero só introduzir a questão dos termômetros. É importante entendermos o que é um termômetro. O termômetro, ele existe aí para realmente medir temperaturas. Então nós estamos falando, já vamos começar a entrar no assunto dessa aula. O termômetro ele tem a finalidade de medir temperatura. Deixa eu apagar aqui que não ficou tão bonito, né? Mas você entendeu que o termômetro existe para medir temperatura. Então, olha só para vocês terem uma ideia, o termômetro original, ele possui uma coluna, tá vendo aqui? Uma coluna de mercúrio, o mercúrio que é uma substância que varia facilmente com a mudança de temperatura, então à medida que aumenta essa temperatura, o mercúrio, nós vamos falar sobre isso lá em dilatação. Quando chegarmos em dilatação, vocês vão entender que o mercúrio ele vai dilatar. Então, se existe transferência de calor, se existe mudança de temperatura e esses corpos estão próximos, a tendência é que o mercúrio ele dilate. Dessa forma, nós venhamos a conhecer aí como que fica a temperatura de um determinado corpo, de uma determinada pessoa. Então, basicamente, é assim que é feito. Nós temos aqui o bulbozinho com o mercúrio, nós temos esse tubo de vidro e essa escala, que é a escala mais utilizada no mundo, que é a escala termométrica Celsius, que é a primeira que nós vamos falar nessa aula. Então, eu quero trazer primeiro o conceito de escala Celsius, depois o conceito da Fahrenheit, por fim a Kelvin, e aí nós vamos fazer a relação das três, e com as relações das três nós vamos resolver os nossos exercícios. Interessante sobre a escala Celsius que ela é dividida em 100 partes iguais. Tá? Ela é dividida em 100 partes iguais. Deixa eu tentar melhorar aqui deixa eu ver se eu consigo fazer algo para ficar um pouco mais interessante para vocês. Talvez seja assim, olha. Então, essa escala, ela é dividida em 100 partes iguais. Deixa eu fazer algo aqui, assim. Vou aumentar aqui para 30. Boa, agora ficou muito interessante. Então, essa escala ela é dividida em 100 partes iguais, por isso ela é conhecida, ela é chamada de centígrada, tá? Justamente por isso. E cada parte, né, nós temos aqui que cada parte, ou cada unidade, constitui um grau que tem um Czinho, tá? Lembrando que tem que existir aqui aquela bolinhazinha que tá, então fica assim, ó, 1 grau Celsius. E um outro ponto muito importante nesse camarada é que essa escala, ela é a escala mais usada no mundo, é importante saber isso, mais utilizada, né? No mundo. E aí entram alguns pontos importantes que eu posso contribuir agora aqui com você. Qual é o ponto importante? A gente tem alguns pontos que está relacionado a esse carinha e a esse carinha aqui. Sendo em 0 chamado ponto gelo. Isso você tem que anotar, tá vendo? Isso aqui é ponto gelo. E aqui em cima
é chamado ponto de vapor. Muito importante gravar isso, ter isso em mente, tá? Então, ponto gelo aqui e ponto vapor aqui e ponto gelo aqui. Então, nós temos esses dois camaradas aí. Então, o que é muito importante? Quando nós estamos aqui em 0 graus Celsius, nesse camarada aqui, é atribuído o chamado ponto gelo. Ou seja, nós temos que a água aqui está virando gelo. É exatamente isso que está acontecendo. Nesse ponto, a água virou gelo, a 0 graus Celsius. E no outro ponto, que está lá em 100 graus Celsius, nós temos água, novamente, nós temos a água, tá bom? Deixa eu melhorar, calma. Nós temos a água virando o quê? Vapor. Tá bom? Então, na escala Celsius, nós temos essa propriedade. Mais à frente, quando eu for apresentar as outras escalas, nós entraremos com mais uma propriedade na escala Celsius que vai contribuir muito. Mas é importante nesse momento que você entenda esse fluxo, entenda essa lógica, porque a física fica muito mais fácil, assim como a matemática também. Então, eu deixo aqui esse vídeo. Falo para vocês também, caso de dúvidas, coloque aqui embaixo. Não esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e nos ajudar aí a bater a nossa meta e a nossa marca, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.